Olá, galera. Professor Eduardo, resolvendo a questão número 11 da prova de 2018 para escriturário do Banco do Brasil. Pessoal, eu vou tentar fazer uma explicação bem leve, porque o candidato que chega a uma prova do Banco do Brasil e vê esse tipo de questão, essa fórmula aqui, né? Ele já pula a questão. Isso é um ponto positivo para nós, né? Porque a gente quer saber resolver ela, ganhar esses pontos, ultrapassar os outros candidatos. Então vamos prestar um pouquinho de atenção porque ela é um pouquinho extensa, só que vale a pena porque ela é simples. Então ela diz o seguinte: para x maior que zero, seja S de x a soma, e ele larga uma equação, então, onde a soma de x é igual ao somatório de 2 na menos nx, onde n começa em 1 e n termina no infinito. Tá? Ele dá essa igualdade, ele já dá a progressão para nós. Então, isso é igual a 2 na menos x, mais 4 na menos x, mais 8 na menos x, mais 3 pontinhos, que significa infinito. Muito bem. O que ele quer saber? O número real x para qual se tem somatório de x igual a 1/4. Bom, o que eu consigo ver aqui? Isso é uma progressão geométrica, tá? É uma matéria de ensino médio. Ela é uma progressão geométrica infinita, porque tem 3 pontinhos. E agora vem a grande dica. A grande dica que nenhum professor dá, mas eu vou dar para vocês. Quando tu encontrares uma progressão geométrica, uma progressão aritmética, onde o expoente for negativo, em 95% dos casos, a resposta será em logaritmo. Meu Deus, essa frase me deixou com 50% de chance de acertar essa questão. Sem resolver, sem nada. Assim. Ou seja, eu posso ter, então, uma questão onde a alternativa vai ser B ou E. E isso me adianta um monte. Bom, sem delongas, vamos primeiro saber o que é uma progressão geométrica. Vamos começar desde o início, tá? Olha só. Progressão geométrica infinita é uma progressão de números cujas suas multiplicações, tá, gerarão novos fatores. Tá? Eu vou dar exemplos mais simples do que estes que foi dado na prova, tá? Essa equação. Então, a progressão geométrica, eu posso calcular ela pelo somatório infinito igual a 1, que significa o primeiro termo, tá? O primeiro termo da progressão, sobre 1 menos o quê? O que é o quê? O que é a razão, tá? E eu vou mostrar 3 exemplos rápidos para a gente identificar o A1 e o Q muito rapidamente. Primeiro, progressão geométrica onde eu tenho 5, 10, 20, 40. Quem é o primeiro termo? 5. Quem é o Q? 2. Tá? Progressão geométrica 2, 4, 8, 16, 32, infinito. Quem é o primeiro termo? 2. Quem é o quê? 2. Aí, ó. Agora uma progressão geométrica que é decrescente, tá? Diferente das outras duas anteriores. 16, 8, 4, 2. Quem é o primeiro termo? 16. Quem é a razão? 1 meio. Dizer dividido por 2 não está correto, porque uma progressão geométrica eu tenho que multiplicar. Então eu faço o inverso, né? Então eu vou multiplicar por 1 meio. O que é multiplicar 16 por 1 meio? 16 por 1 dividido por 2,
8. Eu vou escrever isso, tá? Aqui, vamos voltar para a primeira PG ali, ó. Primeiro termo, chamado de fator, é o 5. A razão, bom, se eu vejo que está pulando lá sempre para o dobro, é porque está sendo multiplicado por 2. A mesma coisa aqui. O primeiro termo é o fator, é o A1, é 2. A razão também é 2, que vão multiplicando. E agora, olha que legal ficou esse. O primeiro termo é 16 e o fator, a razão, desculpa, é 1/2, tá? Porque eu tenho que multiplicar. Não esqueça disso. Tu não vai dividir na progressão geométrica, tu vai multiplicar. Cuidado, tá? Vamos pegar essa última progressão geométrica aqui e vamos efetuar a fórmula. Lembre, eu não estou resolvendo ainda a questão, eu estou dando uma pequena aula sobre progressão geométrica. Então, eu vou recopiar a fórmula, né? E conforme a gente tem combinado aqui, ó, eu vou pegar essa progressão aqui, tá? E vou resolver ela aqui. Então, 16. Bom, 16 está aqui, ó, o primeiro termo, ó. 16. Está aqui ele. E a razão, 1/2. Está aqui. Certo? Agora, e muito importante para quem vai fazer o concurso do Banco do Brasil, estude frações, estude potência, estude frações. Tu tem que saber multiplicar, dividir, subtrair, adicionar frações. Frações é tudo para um concurso, tá, gente? E tu tem que perder um tempo em frações. Então tá. Bom, como eu tenho uma fração no denominador, nesse caso aqui, ó, eu tenho uma fração, eu vou escrever esse 1 de maneira que ele fique com o denominador igual da outra fração. Então, 1 é a mesma coisa que 2 sobre 2. Tá? Tu tem que ter essa corrida. Tu tem que ter essa corrida para fazer a prova de concurso, tá, gente? Não adianta, não tem como escapar. Seguimos. Se eu for diminuir, né? O que vai acontecer? Eu vou subtrair a parte de cima, vai dar 1, e conservar a parte de baixo, que vai dar 2. Em cima é 16. O que é agora aqui, ó? Divisão de frações, né? Na divisão de frações, a gente conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda, tá? Que é o que eu fiz agora. Então, eu conservei a primeira, que é o 16. Lembrando que o 16 tem um 1 aqui embaixo, né, galera? Não pode esquecer. Ele não aparece, mas existe. Então, vai ser 16 vezes 2, 32. 1 vezes 1, 1. Não preciso escrever. Tá? Eu vou limpar a tela agora e a gente vai continuar resolvendo o nosso problema. Vamos lá. Deixei somente a fórmula de progressão geométrica. O que eu preciso entender? Amigos, trabalhar com expoente negativo é furada. É furada. Então, o que eu vou fazer agora? Tirar esses expoentes negativos daquela expressão ali, tá? De que maneira? Eu tenho que lembrar o seguinte. Eu vou lembrar que, por exemplo, 4 na menos x, que está aqui, ó, eu posso escrever dessa maneira aqui. Eu elevo, né? O que eu faço? Eu boto ele numa fração, puxo ele para o denominador, tiro o sinal de menos do expoente e ele fica em fração 1/4 elevado a x. Nós podemos fazer isso aí e reescrever toda essa função. Então, o que eu peguei? Olha aqui, ó. Eu peguei toda a função novamente. Claro que eu não vou escrever essa parte aqui do meio. Por quê? Porque ela está entre igualdades, né? Quer dizer que isso é igual a isso aqui. Então, para tirar o expoente negativo aqui do 2, eu escrevo dessa maneira. Do 4, eu escrevo dessa maneira. Do 8, eu escrevo dessa maneira.
Bom, no exemplo passado eu falei para vocês, numa subtração de fração, se vocês não se enganam, que é importante os expoentes terem, o denominador ser igual. Então eu vou fazer uma técnica para que todos os meus denominadores dessas frações aqui, todos os denominadores, ou seja, o 2, o 4 e o 8 fiquem iguais. Então, o que eu sei? Eu sei que 1 sobre 4 na x, eu posso escrever 1 sobre 2 na x elevado ao quadrado. Posso, né? Também posso escrever que 1 sobre 8 na x é igual a 1 sobre 2 na x elevado ao cubo. Logo, eu posso reescrever. Então, olha da onde nós saímos e aonde nós chegamos. Continua a mesma coisa, eu não resolvi nada. Eu não resolvi nada ainda, tá? Mas eu escrevi de forma que todos os meus denominadores fiquem iguais. Vai dizer, professor Eduardo, tu está complicando a nossa vida em vez de melhorar. Não, não estou. Fração e potência para o Banco do Brasil, gente, é de praxe, tu tem que saber. A Fundação Cesgranil, ela sempre segue o mesmo padrão, desde 2010. 2008 não foi ela que fez a prova do Banco do Brasil, ela começou em 2010. Então nós temos 2010, 2012, 2014, 2015 e 2018. É sempre a mesma coisa. Então vai por mim. Estude fração e estude potência. Vamos seguir o baile. Vou copiar novamente aqui para cima, né? Não alterei nada, ó, só copiei para mim continuar resolvendo. E agora eu vou tentar achar a razão. Quem é a razão, gente? Quem é a razão? É o quê? Te lembra? A razão é o quê? É o número cujo qual eu multiplique um termo para que dê o segundo termo. Então, na parte de cima, para que dê 1, eu tenho 1 já. Eu tenho que multiplicar por quem? Por 1. Na parte de baixo, eu já tenho 2 elevado ao x, né? Para que eu tenha 2 elevado na x ao quadrado, eu tenho que multiplicar por ele mesmo. Ah, como é que eu sei se está certo, professor? Faz os próximos termos. Ó, para que eu tenha 1, né? E volte a ter 1, eu tenho que continuar multiplicando por 1, certo? E se eu tenho 2 na x ao quadrado, para que eu tenha 2 na x ao cubo, eu tenho que multiplicar por 2 na x. Ou seja, acabei de achar o quê? Viu como fração ficou fácil agora? Viu por que a gente desmembrou? Então, logo que é a parte de cima do 1, né? A razão do 1, e embaixo 2 na x. Resolvido o problema do meu Q. Seguimos. E o A1? O A1 é mais fácil ainda, né? É só eu ir na expressão e copiar. Tá aqui, já o primeiro termo. Aqui, ele ficou o mesmo. Tá aqui ele, ó, vamos marcar bem ele de amarelo, bonitão. Tá aqui ele. Caramba! Agora veja o que eu tenho. Eu tenho o quê? Que tá aqui. Eu tenho A1, ó, que tá aqui na minha fórmula. E tenho o que ele me deu ainda, que é o S de x. Ó, gente. S de x é a mesma coisa que o S somado ao infinito, que é 1/4. Poxa, eu tenho todos os dados praticamente, né? Só vai ficar o x para trás.
Então vamos montar isso aí. Vou apagar tudo de novo e vamos montar isso aí, tá? Vamos lá. O que eu já deixei separado? A fórmula e o que é cada termo da fórmula, tá? Eu acho que isso aí é sem mistério para ninguém. Não vou perder tempo nisso aí. Substituindo na fórmula, olha que engraçadinho que ficou. Te lembra que eu falei para ti? Estude frações, estude potência. Tá aí. Agora é uma simples jogada matemática, né? Onde eu vou multiplicar o 1 da minha equação por toda essa parte aqui de baixo. E ao contrário disso, eu vou multiplicar o 4 por toda essa parte aqui de cima. Certo? Vamos lá. Fazendo as multiplicações. Olha lá, 1 menos 1 sobre 2 na x igual a 1 sobre 2 na x vezes 4. Então, o que eu faço agora? Eu vou multiplicar esses dois, tá? Que aqui é simplesmente uma multiplicação por 4 em cima. Quem estudou fração sabe. E agora o que eu vou pegar? Eu vou pegar esse termo aqui, ó, que está desse lado, subtraindo, e vou passar para cá somando. E veja, ó, ele está com o mesmo denominador, não vai me dar trabalho. Então vai ficar dessa maneira aqui, ó. Certo? Se ele passar para o outro lado somando, o denominador fica igual. Não preciso fazer nada. E a parte de cima eu vou somar o 4 com 1. Então eu vou ter exatamente isso aqui. Agora o que eu passo? Eu passo esse camarada para cá, multiplicando, tá? E eu vou ter que 2 na x é igual a 5. Meu amigo, expoente com variável, logaritmo. Não tem como fugir. Porque eu sei que o log de A na base B é igual a C. Isso aqui é uma fórmula, tá? Isso aqui é uma fórmula, gente. Tu tem que saber isso aqui. Isso aqui é uma fórmula de progressão geométrica. Algumas fórmulas tu vai ter que saber para passar nesse concurso. Seguimos. Onde B na C é igual a A. Ou seja, eu tenho essa mesma forma aqui. Então, eu vou escrever ela na fórmula de logaritmo. Muito simples, né? Onde vai ficar logaritmo de 5 na base 2 é igual a x. E está aqui a minha resposta. Realmente deu um logaritmo como resposta, que é a letra B nessa questão. Nós já tínhamos eliminado antes a A, a C e a D, né? Só faltava saber qual das duas era. Pois então, descobrimos. Veja o seguinte, eu quero mostrar uma coisa muito importante agora. Nisso aqui, ó. Eu até vou, se vocês me permitem, eu vou mudar de cor. Eu acho tão legal essas cores aqui. Aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui. Tá vendo isso aqui? Olha onde é que o pessoal erra. E ele tá esperando que tu erre aqui. Ele tá esperando que tu erre nessa questão. Por quê? Porque se tu passa o termo, esse termo aqui, ó, pro outro lado e não soma, tu esquece de mudar o sinal da operação aqui nessa passagem, tu ia ter um 3 aqui, ó. Aqui no lugar desse 5 ia ser um 3. Ó. Que ia terminar dando a questão E. Certo? Gente, muito obrigado. Continue, olhe 1000 vezes os vídeos. Isso com certeza vai lhe ajudar muito, 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 muito mais do que tu parar para estudar um capítulo inteiro de progressão, de logaritmo ou de fração, tá? Bons estudos!